Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, eu não faço esse vídeo aqui para criticar a religião A, B ou C. Cada um é livre para escolher e cada um responderá por si próprio no grande dia. Agora o problema é que hoje em dia, com essa desculpa de inclusão, o que estão fazendo é coibir críticas. Olha, eu respeito o direito da pessoa de escolha, o próprio Deus deu esse direito, qualquer um é livre para escolher o caminho que quer seguir, seja ele qual for, por mais errado que pareça ao próximo. Agora, o meu direito de dizer, olha, respeito a tua escolha, mas não concordo, não compactuo e muito menos gosto. Esse direito também está se esvaindo e estão fazendo uma verdadeira misturada das coisas que está resultando no aumento da maldade. Eu trago essa matéria aqui, já faz um tempo que aconteceu, mas o título diz o seguinte: mulher enterrada viva pelo namorado depois que feiticeira disse que fazendo assim ele ficaria rico. Eu vou tomar muito cuidado com essa matéria aqui, porque outro youtuber já tentou, não sei nem quem foi, só sei que o canal da pessoa, porque na própria matéria tem o link do canal dele, certo? E ao clicar, você vê que a conta, do associado, a conta do criador de conteúdo, ela foi deletada. Esse é o tipo de assunto, não sei quem era, então estou defendendo inclusive, mas esse é o tipo de assunto que ele tem que ser varrido para debaixo do tapete. Isso vem acontecendo no mundo todo, não estou falando aqui de plataforma nem nada desse tipo. É uma coisa geral, meu amigo, uma coisa geral, porque aqui são fatos. Aqui você tem as consequências do que essa nova política, que é global, repito, o que é que ela está gerando na prática. As críticas, elas acabam corrigindo. E quando você criminaliza uma crítica, veja bem, crítica é diferente de você atacar alguém. Estamos falando de crítica, olha, eu acho isso errado por conta disso, né? É aquele debate com respeito. Porque nós, por exemplo, que acreditamos no cristianismo, vimos o tempo todo as críticas e deboches, né? O deboche é crime, mas fazem o tempo todo. A gente já fica esperando, Semana Santa vai ter deboche. Qualquer época, final de ano, deboche. E vai sendo levado de boa. Mas se você faz crítica, uma crítica, não é nem deboche, é crítica. O que é que os caras fazem? Cadeia. Bota esse cara na cadeia. E aí, esse tipo de coisa vai acontecendo aqui. E ainda quem tenta falar acaba sumindo, repentinamente. Olha só a matéria. Algumas pessoas costumam praticar rituais ou por motivos religiosos ou práticas culturais. Uma coisa está ligada com a outra. Você vê que quem fez a matéria aqui, o jornalista da mídia, não manja nada. Em geral, por uma boa causa. Também está errado. Essas práticas de rituais geralmente são por motivos egoístas, É para prejudicar alguém, é para amarrar um namorado, uma namorada. Nós sabemos muito bem. Geralmente é por motivo egoísta. Eles continuam, mas infelizmente existem outros que praticam principalmente por razões egoístas, por acreditar que receberão algo bom em troca à custa dos outros, em detrimento da saúde e até da vida de outras pessoas. Estamos em pleno século XXI, infelizmente ainda vemos e ouvimos falar sobre esse tipo de história. Aqui é o que interessa. Veja só essa notícia lamentável que aconteceu na Tanzânia com uma moça linda, e realmente é de fato. Vou colocar a imagem dela aqui, você vê que é uma mulher escultural, muito bonita. E olha o que aconteceu com ela. Ela deve ter os seus 20 e poucos anos e ela foi usada em um ritual realizado pelo próprio namorado, um empresário tanzaniano que a enterrou em um poço profundo por 8 meses, considerando que ele ia ficar rico rapidamente se praticasse com sucesso esse ritual macabro. A imagem que você vê agora é o antes e depois da moça, que ficou enterrada no poço por 8 meses. As fotos e o vídeo do momento em que se encontra a mulher se tornaram virais nos meios de comunicação social do país africano. Muitos internautas expressaram sua empatia e a preocupação com a mulher, bem como o choque e a raiva do imprestável namorado. Então colocaram a culpa nele, só nele, e de fato é imprestável sim, mas esse não é o único ponto. A questão que teria que ser levada em consideração, e a esquerda é muito especialista em fazer isso quando convém, mas o que tem que ser levado em consideração aqui é o que é que o cara acredita para chegar ao ponto de fazer isso com a pessoa que ele ama. O que é que disseram a ele, o que é que fizeram ele acreditar, qual é a entidade que ele segue, porque não tem
nenhum detalhe sobre isso. A mídia pula essas partes, porque não é para se criticar isso. Você entende, meus irmãos? Existem diversas teorias sobre o porquê o continente africano tão rico vive na pobreza. Poderia gerar milhares de debates, mas apenas um é aceito, que é a opressão do homem branco. Acabou. Não tem outra a não ser essa. Quando você olha no aspecto religioso, você vê que não é bem isso. As armas do homem branco nem eram tão sofisticadas para eles dominarem um continente com aquela população forte. Podiam não ser nenhum mestres na tecnologia, de fato, bem primitiva, mas muito numerosa, com um povo saudável e guerreiro. E por que foram dominados tão fácil? Questão religiosa. Questão religiosa. Essas entidades dividem eles próprios, fazem um povo tretar com o próprio povo, e assim ficou fácil para pequenos grupos vindos de fora conseguir dominar um continente inteiro. Não se leva isso em consideração, não se debate sobre esse assunto, e ai de quem tenta, meu amigo. Ai de quem tenta. Eu estou falando aqui porque você já sabe, o canal está falido. A gente é como se fosse aquele cara ali que morreu e ainda está em pé, não deu fé ainda que morreu. Já era. Mas qualquer pessoa que tenha relevância, né, hoje em dia, abrir a boca para levantar esse ponto, meu amigo, eles acabam com ele no outro dia. É triste, né? Mas continuando aqui, os policiais resgataram a moça logo que receberam uma dica dos vizinhos que acreditavam que alguém estava preso debaixo da terra. Seu namorado usava uma prancha de madeira e um barco para cobrir a passagem para o poço. Ele foi preso pela polícia logo depois que ela foi resgatada. De acordo com ele, uma feiticeira aconselhou a cavar um buraco no chão e enterrar a pessoa que ele mais amava. Ele também devia alimentá-la apenas uma vez por semana e recitar uma invocação na cabeça dela. Segundo a feiticeira, esta era a maneira mais fácil dele ficar rico. A mulher sobreviveu milagrosamente e está tendo ajuda na sua recuperação. Devido à desnutrição, a jovem estava muito fraca e pálida, né, durante o momento de resgate. Eu coloquei a imagem aí, né? E você vê que de fato ela mal se aguenta em pé. De acordo com o hospital que a examinou, ela precisou de sessões de reabilitação para que seja capaz de falar e andar normal novamente. Seus músculos das costas arquearam para o lado e a forma inferior tomou a parte da posição que ela permaneceu por um tempo muito longo. E aqui encerra a matéria. Bom, aqui a jornalista continua falando umas bobagens que não tem nada a ver, totalmente fora de nexo. Parece que esse pessoal vive em uma dimensão paralela, que não consegue enxergar nada, né? A doutrinação é tão grande que, por mais que a pessoa seja inteligente, ela se torna burra. Até porque o sistema hoje, meus irmãos, eles não formam pensadores, eles não formam questionadores, eles formam repetidores. E não tem uma coisa pior do que um repetidor diplomado. Ele não só defende com unhas e dentes, como ainda dá a carteirada. Olha, mas eu tenho um diploma, você está falando aí de quê? Né? Você vê, inclusive, esse e-mail aqui no próprio YouTube. Não, o especialista está falando. Eu estava vendo mesmo um podcast muito bom, inclusive depois eu vou fazer um react aqui, né, de dois especialistas falando por que é que a Terra não tem esse tempo todo. Aí levaram um químico, e é muito bom que isso aconteça, né, profissionais dando a cara a tapa literalmente. Mas nós falamos isso aqui há quantos anos já? Inclusive foi dica dos inscritos, né, eu não tinha nem visto, mas o pessoal dizendo: olha, Davi, tudo que você fala tá aí, irmão, tudo que você falou esse tempo todo está sendo agora confirmado. Pois é, a gente já vem, quem está desperto, né, acaba se deparando com isso, bastando pensar sobre o que está sendo dito. Então nesse caso aqui, se você pegar, vamos voltar à época da escravidão, vamos ver que tipo de arma se usava naquela época, vamos ver como eram as embarcações, vamos ver o tamanho do continente africano, vamos ver o número de gente que morava ali e como é que a galera era dominada daquela forma. Só podiam estar divididos, unidos eles não eram. Por que eram divididos? O que é que mantinha essas contendas e mantém inclusive até hoje, do nosso ponto de vista religioso, né, debaixo de maldição? Por que isso acontece? E a gente fala isso com todo respeito, é só um ponto de vista. Pode estar errado? Pode. Mas na nossa visão não está. Então é uma coisa muito perigosa quando você começa a romantizar práticas que são criminosas. É uma prática criminosa. Se fosse o cristianismo que mandasse fazer esse tipo de coisa, meu irmão, tava tudo preso. Entende? Então são coisas que ninguém quer debater. Repito, até porque não pode, né? Nós estamos falando aqui porque já é fim de carreira mesmo. Mas se aqui fosse uma comunidade ainda ativa, crescente, eu já não poderia.
Então é algo terrível, meus irmãos, que a gente passa hoje, é uma ditadura da informação. É complicada, as narrativas ficam aí, não se prova nada e você tem que segui-las. Do contrário, você é ridicularizado, você perde credibilidade e a coisa realmente está muito séria. Enquanto isso, nós mesmos vamos sendo testemunhas do aumento, né, da maldade, o que você vê hoje, né, apesar de tanto avanço, tanta lei, tanta tecnologia criada, né, que eles querem dizer que hoje a gente vive melhor. O que você vê é pessoas mais fracas, confusas. Nunca foi tão alto o índice de pessoas que tiram a própria vida, jovens ainda, né, ceifam a própria vida. Nunca foi tão alto o número desses rituais aí desse tipo acontecendo o tempo todo, e a mídia não só, né, romantizando a coisa, como ainda distorcendo a notícia, né, fazendo como se fosse uma coisa normal. Não se toca no verdadeiro ponto-chave, né, feito aqui, ó. Não, foi só um namorado ruim, né, um machista que fez isso com a mulher. Não se leva em consideração nem que a própria mulher permitiu isso. Ela estava de acordo com isso e não a obrigou a ficar lá. Foi com consentimento dela. Por quê? Porque ela também é adepta da mesma crença. Entende, meus irmãos? Então é uma coisa muito maior. Literalmente o que você está vendo é os caras legislando hoje nos países, né, com ordem de fora, e tornando o que eles mesmos praticam legal. É isso que está acontecendo. Eu não vou mais me adiantar, até porque, como eu disse para vocês, é um assunto bem remoso. Outros que tentaram já tiveram até a conta, né, associada deletada. Espero que com a proteção de Deus a gente consiga aqui. Peço mais uma vez, meus irmãos, que vocês compartilhem, mostrem para mais pessoas, peço até orações, né, para que a gente continue aqui sempre lutando o bom combate, enquanto for possível. Quando tiver essa brecha, eu continuarei. Já disse, quando fecharem o canal, estou fora. Vou fazer outro tipo de conteúdo, nada a ver com esse, né? Mas enquanto eu puder falar aqui, contribuir um pouco, né, para ajudar a despertar mais um, eu farei, tá certo, meus irmãos? É promessa e será cumprida. Então é isso. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço. E outra coisa, família, o Astra tá quase pronto e a gente vai finalmente marcar a data, viu? Vou mostrar como é que tá. Deixa só terminar esses testezinhos para não acontecer como já aconteceu antes, né? A gente testar e quebrar. Tem que ir bom, né? O inscrito que ser o contemplado seja realmente feliz com o veículo, com o valor dele, né? A gente vai ver isso aí, mas tá mais perto, viu, família? Tá certo? Logo, logo eu tô apresentando aqui para vocês. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço. Seguimos juntos. Fui!